Olá pessoal, sou a professora Michele Carvalho e estudaremos através dessa playlist a Lei Orgânica do município de Tanguá. Estudaremos em partes por se tratar de um conteúdo extenso e faremos exercícios de concurso para ajudar na fixação do conteúdo. Bom, em breve também estarei disponibilizando simulados contendo questões autorais com gabarito comentado sobre essa temática e também combos promocionais contendo outras temáticas como regime jurídico dos servidores, de Tanguá e também sobre conhecimentos gerais, história e geografia do município de Tanguá. Quando estiverem prontos, colocarei os links na descrição desse vídeo. Também irei disponibilizar cursos contendo videoaulas sobre os conteúdos presentes no edital desse concurso, tá? Vídeos organizados em módulos na plataforma da Hotmart. Quem desejar adquirir também deixarei os links na descrição desse vídeo, beleza? Bom, então para você ficar por dentro de todos os lançamentos, tanto de vídeo aqui no canal quanto de material, é fundamental que você se inscreva no canal e ative o sininho. Bom, é isso, bora começar! Vamos seguir com o nosso estudo sobre a Lei Orgânica do município de Tanguá. Bom, vamos falar agora sobre o processo legislativo, continuar o nosso estudo sobre o processo legislativo. Eu citei para vocês na aula passada, no finalzinho da aula passada, quais são os atos administrativos que compõem o processo legislativo. Eu citei que são a emenda à lei orgânica, as leis complementares, as leis ordinárias, as leis delegadas, as resoluções e os decretos legislativos. E agora vamos falar brevemente de cada uma delas, começando pela emenda à lei orgânica. Bom, a lei orgânica ela pode ser emendada, ou seja, ela pode incorporar informações, anexar informações, até porque a lei orgânica é um documento antigo, então ela precisa ser atualizada. E para que isso aconteça, tem que ter a proposta de 2/3 no mínimo dos membros da Câmara de Vereadores, proposta do prefeito e proposta popular firmada por pelo menos 5% do eleitorado do município. Então, existem 3 vias que podem solicitar, podem propor uma emenda à lei orgânica. Percebam, estamos aqui falando da proposta à emenda, não significa que ela será aceita. Quem pode propor a emenda à lei orgânica? A própria Câmara de Vereadores, o prefeito, que é o chefe do Poder Executivo, e a população. Aqui, na Lei Orgânica de Tanguá, coloca que a população pode sim solicitar a emenda à lei orgânica por proposta popular, firmada por no mínimo 5% do eleitorado do município. Bom, então, essas 3 vias podem propor uma emenda à lei orgânica. Essa proposta ela será analisada, ela será votada em 2 turnos, com um intervalo de 10 dias entre eles, e ela será aprovada com 2/3 de votos dos membros da Câmara em cada turno de votação. Então, ela só será aprovada se obtiver 2/3 dos votos dos membros da Câmara em cada um dos turnos. E tem que ser votada em 2 turnos, com intervalo mínimo de 10 dias entre eles. A lei orgânica não poderá ser emendada na vigência do estado de sítio ou de intervenção do município, que são situações de excepcionalidade. Então, são situações em que não cabe ficar discutindo a emenda à lei orgânica, existem outras prioridades. Bom, e não será objeto de votação a proposta de emenda tendente a arrebatar ao município qualquer porção do seu território, de abolir a autonomia do município e de alterar ou substituir os símbolos ou a denominação do município. Então, se a emenda à lei orgânica tiver como objetivo, tiver algum viés para tentar tirar uma parte do território daquele município, tirar a autonomia do município, ou eliminar ou substituir símbolos que falem da história e cultura do município, se for nesse viés, não será aceito, não será objeto de votação. Vale dizer também que a matéria constante na proposta da emenda à lei orgânica rejeitada ou a vida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Então, se a matéria que consta ali na emenda à lei orgânica ela foi rejeitada, ela não pode ser discutida novamente na mesma sessão legislativa, ou se ela é considerada como sendo prejudicada. O que é isso? Uma proposta de uma emenda à lei orgânica muito parecida, muito semelhante àquela que já foi rejeitada. E nesse caso também não pode ser discutida na mesma sessão legislativa. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer vereador, comissão permanente da Câmara, ao prefeito e aos munícipes, que a exercerão sob a forma de moção articulada, subscrita por no mínimo 5% do total do número de eleitores do município. Então, lei complementar. A lei complementar, ela vai o quê? Ela vai conferir informações adicionais, vai complementar informações em relação a uma lei ordinária. Bom, então essa lei complementar, tanto a iniciativa da lei complementar quanto a própria lei ordinária, que vai tratar de assuntos gerais,
a iniciativa de leis complementares e de leis ordinárias caberá a quem? A qualquer vereador, também à comissão permanente da Câmara, ao prefeito, que é o chefe do executivo, e aos próprios munícipes, ou seja, né, aos eleitores, à população de Tanguá. No caso dos munícipes, eles exercerão sob moção articulada, de forma organizada, subscrita por no mínimo 5% do total de eleitores do município. Percebam que a questão da iniciativa de leis complementares e ordinárias também ser por iniciativa popular é de no mínimo 5%. Da mesma forma que a emenda à lei orgânica também pode ser por iniciativa popular de no mínimo 5% também, tá? Então é bom porque vai ajudar na memorização de vocês, tá? Tanto a emenda à lei orgânica quanto a iniciativa de leis complementares e leis ordinárias pode acontecer por iniciativa popular e nos dois casos tem que ter no mínimo 5%, né, de organização ali dos eleitores. No caso das leis complementares, elas somente serão aprovadas se obtiverem maioria absoluta dos votos dos membros da Câmara dos Vereadores, tá? Observando os demais termos de votação das leis ordinárias. Então, no caso das leis complementares, como eu falei para vocês, elas vão conferir informações adicionais em relação à lei ordinária. Ela só será aprovada se tiver a maioria absoluta dos votos dos membros da Câmara. Maioria absoluta, metade mais um, considerando como sendo total os vereadores presentes e os vereadores ausentes, tá? Então, o total será tanto os presentes quanto os ausentes. Bom, então, as leis complementares somente serão aprovadas mediante a maioria absoluta dos votos dos membros da Câmara. E quais serão os assuntos que serão tratados como na forma de lei complementar? O Código Tributário do município. Esse código, né, é um documento que vai traçar, que vai definir os tributos, né, que o município ele tem que arrecadar, ele tem que recolher, o destino dessas taxas, desses impostos. Então, em relação à questão do Código Tributário, percebam, é algo que carece de mais detalhes, de mais informações, por isso que é objeto de lei complementar. Também o Código de Obras e Edificações. Esse Código de Obras também será objeto de lei complementar, que também vai instituir ali as normas para poder elaborar, construir edificações, garantir ali a questão paisagística, a questão da paisagem do município, das suas edificações, das suas obras. Vai estabelecer com isso normas e regras, né, em relação ao planejamento, a questão das licenças. Então, o Código de Obras e Edificações também será objeto de leis complementares. Também o Código de Posturas, Licenciamento e Fiscalização. Esse Código de Posturas ele vai tratar sobre temas referentes à questão do ordenamento público, organização de eventos, higiene pública, saneamento, meio ambiente, né? Vai tratar sobre a questão dos estabelecimentos comerciais, os horários de funcionamento. Outro tema referente à lei complementar é o Estatuto dos Servidores Públicos do município, né, que vai tratar sobre os direitos e deveres dos servidores do município de Tanguá, a questão das punições, né, das penas disciplinares, as questões envolvendo os benefícios, né, a questão das remunerações, vencimentos, enfim, uma série de questões ali envolvendo os servidores, que nós inclusive estamos estudando, né? Estamos estudando o Estatuto dos Servidores Públicos de Tanguá. Então, o Estatuto dos Servidores Públicos do município também é objeto de lei complementar. Também instituiu o Plano Diretor do município, que é um plano que trata de ordenar ali o solo urbano, de organizar o solo urbano, também é objeto de lei complementar. Também a lei orgânica da Guarda Municipal, né? Instituir a guarda, a organização da guarda, também é objeto de lei complementar. Também instituiu o regime jurídico único dos servidores públicos do município, que está atrelado ali ao Estatuto dos Servidores, tá? Que é o regime jurídico único. Também a lei da criação de cargos, funções ou empregos públicos, tá? Então, leis que criem cargos públicos, que criem empregos públicos, né? Então, também será objeto de leis complementares. Também o Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública. Vocês percebam, né? Questões que envolvam, assim, assuntos mais específicos serão objeto de lei complementar. A lei de zoneamento, que também é conhecida como parcelamento, uso e ocupação do solo, vai definir regras relativas à questão do solo, que também está muito atrelada ao plano diretor, né? Também será objeto, né, de lei complementar, e a lei de organização administrativa do município, né? A questão da gestão administrativa do município também é objeto de lei complementar. E vamos fazer uma questão. Lembrando que já estão disponíveis para venda os simulados, contendo questões autorais com gabarito comentado sobre essa temática. Temos também os combos promocionais contendo outras temáticas, como o Estatuto dos Servidores Públicos de Tanguá e também a História e Geografia do município de Tanguá. Vale muito a pena, é uma ótima forma de você exercitar aquilo que você está estudando aqui na teoria. Os links estão presentes na descrição desse vídeo.
Temos também os cursos contendo videoaulas que estão hospedados na plataforma da Hotmart para você ter um estudo organizado. Também os links estão presentes na descrição desse vídeo. E vocês podem também fazer contato através do Instagram do canal, que é o @ensino em ação, beleza? Então vamos à questão. De acordo com a Lei Orgânica do município de Itanguá, serão leis complementares, exceto letra A, plano diretor, letra B, lei instituidora do regime jurídico único dos servidores municipais, letra C, lei instituidora da guarda municipal, letra D, lei instituidora da designação dos membros da comissão de licitação. Acabamos de ver, né, o que será objeto de lei complementar, segundo, né, a Lei Orgânica de Itanguá. Vimos que o plano diretor é sim um objeto de lei complementar, que a lei que institui o regime jurídico dos servidores também, que a lei que institui a guarda também, e essa questão da lei que institui a designação dos membros da comissão de licitação não consta nesse rol que nós acabamos de estudar, beleza? Então, tá errado, é exceção e é resposta. Bom, são de iniciativa exclusiva do prefeito as leis que disponham sobre o quê? Sobre a criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, nas autarquias e nas fundações públicas ou aumento de sua remuneração. Então, tratar sobre leis que vão falar sobre o aumento da remuneração, criação, transformação, extinção de cargos que sejam da administração direta, isso é de iniciativa exclusiva do prefeito. Também sobre servidores da administração direta, das autarquias e fundações públicas, seu regime jurídico, provimento de seus cargos, horário de trabalho, estabilidade e aposentadoria, também dispor sobre essas questões, dispor sobre esses servidores de administração direta, sobre a questão de prover esses cargos, o horário do seu funcionamento, enfim, isso também é uma iniciativa exclusiva do prefeito. Também a criação, estruturação e atribuição das secretarias, departamentos e diretorias ou órgãos equivalentes da administração pública. Então, criar uma secretaria, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria da Pesca, Secretaria que vai tratar ali sobre a questão das finanças, Secretaria da Fazenda Pública. Então, criar secretarias é uma atribuição do prefeito exclusivamente. Também a matéria orçamentária e financeira e que autorize a abertura de créditos, conceda auxílios e subvenções ou de qualquer forma aumente a despesa pública. Então, tratar sobre questões envolvendo ali abertura de créditos, para você também conceder auxílios, conceder algum tipo de subvenção, algum tipo de auxílio para uma instituição sem fins lucrativos, por exemplo, que vai aumentar a despesa pública. Então, tratar sobre isso é de iniciativa exclusiva do prefeito. Agora vamos falar as iniciativas que são exclusivas da mesa diretora da Câmara. As leis que disponham sobre o quê? Sobre a organização para abertura de créditos suplementares ou especiais através da anulação total ou parcial das consignações orçamentárias da Câmara. Então, se você precisa abrir créditos para suprir uma necessidade ou especial para uma demanda específica que seja da Câmara, isso é o que? Autorizar sobre isso é uma iniciativa exclusiva da mesa diretora, que é da Câmara. Também a organização dos serviços administrativos da Câmara, criação, transformação ou extinção de cargos, funções, empregos e fixação da respectiva remuneração. Então, organizar os serviços que sejam da Câmara é de iniciativa exclusiva da mesa diretora, que é da Câmara. Assim como criar cargos, extinguir cargos que não são mais necessários, definir as remunerações desses cargos. Bom, e o prefeito ele pode solicitar urgência para apreciação dos projetos de sua iniciativa. Vimos, né, que projetos são esses, vimos no artigo 72. Então, sabemos que ele também pode solicitar urgência para que tenha apreciação mais rápida dos projetos que sejam da sua iniciativa. Solicitada a urgência, a Câmara deverá se manifestar em até 15 dias sobre a proposição, contados da data em que for feita a solicitação. Então, uma vez solicitada a urgência pelo prefeito, a Câmara tem até 15 dias para poder se manifestar em relação a essa proposição. Esgotado o prazo, esses 15 dias, sem deliberação pela Câmara, será a proposição incluída na ordem do dia, sobrestando-se as demais proposições para que se ultime a votação. Tá? Então, esgotado o prazo e a Câmara não se manifestou, não deliberou, será a proposição incluída na ordem do dia, sobrestando-se as demais proposições, passando na frente, para que você consiga, de fato, ultimar a votação, para que a votação aconteça. No caso dos projetos de lei complementar, a Câmara deverá se manifestar no prazo de 45 dias, quando solicitado o regime de urgência. Tá? Então, se tratando de lei complementar, que a gente já sabe que é aquela lei que vai conferir uma informação adicional em relação a uma lei ordinária, a Câmara tem um prazo para poder se manifestar, que são 45 dias, quando solicitado o regime de urgência.
A iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do município, de seus bairros ou localidades, dependerá da manifestação de pelo menos 5% do eleitorado do município. Então, projetos de lei que sejam de assuntos específicos do município, específicos de um bairro, específicos de uma localidade, que sejam de iniciativa popular, ou seja, né, que seja de iniciativa do povo, do eleitorado, tem que ter pelo menos 5%, né, de aceite do eleitorado do município. Aprovado o projeto de lei, será este enviado ao prefeito no prazo de 10 dias úteis, que aquecendo o sancionará. Então, uma vez aprovado o projeto de lei, ele será enviado ao prefeito. E o prefeito ele tem 10 dias úteis para poder analisar e sancionar isso, tá? Aprovar ou não isso. O prefeito, considerando o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, poderá vetá-lo total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados da data do seu recebimento, mediante justificação fundamentada, e comunicará ao presidente da Câmara de Vereadores dentro de 48 horas os motivos do veto. Então, o prefeito ele pode concordar com o projeto de lei, aí ele sanciona no prazo de 10 dias, como nós acabamos de ver, ou ele pode considerar que o projeto de lei tem inconsistências, ele está ali inconstitucional, ele está indo contra a Constituição, no todo ou em parte, ele está totalmente inconstitucional. Ah, não, ele tem alguns trechos, algumas redações que estão inconstitucionais. Aí o que ele faz? Ele veta, total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis. E aí ele fundamenta isso e comunica ao presidente da Câmara dentro de 48 horas os motivos do veto. Agora, se o prefeito que recebeu o projeto teve 15 dias úteis para poder analisar, vetar ou não, ele não fez nada, ficou em silêncio, o silêncio dele importa em sanção. A gente entende que quem cala consente, certo? Então é exatamente isso. Se ele ficou em silêncio, isso vai importar em sanção. Rejeitado o veto, será o projeto enviado ao prefeito para promulgação. Acontece que o prefeito ele pode vetar, pode, mas não significa que o veto do prefeito será aprovado. O veto do prefeito ainda será analisado pela Câmara. E aí, uma vez rejeitado o veto, o prefeito vai ter que promulgar, mesmo que ele discorde. E vai dizer, né, que esse veto ele será apreciado, né? Será apreciado pela Câmara, como eu acabei de falar, né? Não significa que se o prefeito ele vetou, que está automaticamente vetado, né? Será apreciado pela Câmara dentro de 30 dias, a contar do recebimento, e uma única discussão e votação, considerando ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos vereadores. Então, para você rejeitar o veto do prefeito, tem que ser uma votação por maioria absoluta. Então, maioria absoluta. Há 1/3 dos vereadores querem rejeitar o veto do prefeito. Não é suficiente, tem que ser maioria absoluta. E antes de a gente ir para a parte de fiscalização contábil, financeira e orçamentária do município, vamos fechar aqui a parte do processo legislativo. Vou falar aqui, eu já falei da emenda lei orgânica, certo? Falei das leis complementares que vão ali tratar de informações específicas, né, que vai complementar ali, informações das leis ordinárias. Falei das leis ordinárias, que são as leis que tratam de assuntos gerais. E agora eu vou falar aqui rapidamente das leis delegadas, que serão elaboradas pelo prefeito, que deverá solicitar a delegação à Câmara dos Vereadores. Então, é uma lei delegada porque quem elabora é o prefeito. E normalmente não é o prefeito que elabora a lei. Quem normalmente elabora a lei são os vereadores, certo? Mas por que ela é delegada? Porque delega-se essa função ao prefeito, que é o poder que faz parte do Poder Executivo, que solicita essa delegação à Câmara dos Vereadores. Tem também as resoluções que vão tratar ali de assuntos internos da Câmara. E tem também o decreto legislativo, né? A delegação ao prefeito ela tem que ser feita sob a forma de decreto legislativo, que especificará o conteúdo e o termo do seu exercício, tá? O decreto legislativo, decreto normalmente quem elabora é o chefe do Poder Executivo. Então, nesse caso, será determinada a apreciação de um projeto pela Câmara via decreto legislativo. A Câmara poderá fazer isso. Por isso que é legislativo. Vamos falar agora da fiscalização contábil, financeira e orçamentária. A fiscalização contábil, financeira e orçamentária, operacional e patrimonial do município será exercida pela Câmara de Vereadores, mediante controle externo a cargo da Câmara de Vereadores e pelos sistemas de controle interno do Executivo e do Legislativo. Então, nós temos duas vias de controle em relação à fiscalização, né, do município, em termos financeiros, patrimoniais, orçamentários, operacionais, contábeis. Quem é que exerce essa fiscalização? A própria Câmara, que vai exercer via controle externo. E temos também um controle interno, que é executado pelo Poder Executivo e também pelo Poder Legislativo.
O controle externo da Câmara será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado ou órgão estadual a que for atribuída essa incumbência e compreenderá a apreciação das contas do prefeito e da mesa diretora da Câmara, o acompanhamento das atividades financeiras e orçamentárias, bem como o julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis por bens e valores públicos. Então, esse controle externo da Câmara, que é exercido, né, pela própria Câmara, ele vai contar com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado ou de um órgão estadual que tem essa incumbência, né, que tem essa competência. E compreenderá a apreciação das contas do prefeito, ou seja, vai controlar o Poder Executivo, e também a apreciação das contas da mesa diretora da Câmara. Vai acompanhar as contas, fiscalizar, ver se está batendo com aquilo que foi estabelecido pelo planejamento orçamentário. Então, vai julgar as contas dos administradores. As contas do prefeito e da mesa diretora da Câmara prestadas anualmente serão julgadas pela Câmara dentro de 60 dias após o recebimento do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado, considerando-se julgados nos termos das conclusões desse parecer, se não houver deliberação dentro desse prazo. Então, as contas do prefeito e também da mesa diretora que compõe a Câmara deverão ser prestadas todo ano e deverão ser julgadas pela Câmara por um prazo, no prazo de 60 dias, após o recebimento do parecer emitido pelo Tribunal de Contas do Estado, que auxilia nesse controle externo. Somente por decisão de 2/3 dos membros da Câmara de Vereadores deixará de prevalecer o parecer emitido pelo Tribunal de Contas do Estado. Tá? Então, para que você não considere as informações presentes no parecer do Tribunal de Contas do Estado, tem que ter ali uma decisão de 2/3 dos membros da Câmara. O plebiscito é a manifestação do eleitorado sobre fatos municipais relevantes e de interesse público, considerando-se válida e definitiva a decisão que obtenha a maioria absoluta dos votos, havendo votado pelo menos a metade mais um dos eleitores do município. O plebiscito é uma forma de você consultar a população para saber a opinião da população do eleitorado, se o eleitorado de Tanguá concorda ou discorda sobre determinada matéria. A diferença de plebiscito para referendo é o seguinte: o plebiscito, a população vai emitir sua opinião sobre uma matéria que ainda será elaborada, né, pela Câmara, e no caso do referendo, vai emitir uma opinião sobre uma matéria que já foi finalizada. Ou seja, nesse caso do referendo, você vai concordar, você vai acatar ou você vai rejeitar. Então, o plebiscito será convocado pela Câmara de Vereadores mediante decreto legislativo, tá? Então, para acontecer o plebiscito, vai acontecer via decreto legislativo, convocação via decreto legislativo, aprovado por maioria de 2/3 dos vereadores. Então, para que se tenha um plebiscito, tem que ter ali o aceite de 2/3 dos vereadores, provocado por proposição fundamentada de iniciativa do prefeito, de qualquer vereador, de 5% do eleitorado municipal, mediante requerimento dirigido à presidência da Câmara de Vereadores. Então, o povo pode solicitar um plebiscito? Pode. Pode requerer um plebiscito? Pode, desde que tenha 5% do eleitorado ali aceitando isso, de forma articulada. O prefeito pode solicitar um plebiscito? Pode. Qualquer vereador pode solicitar um plebiscito? Pode. Não significa que o plebiscito vai acontecer. Ele ainda será analisado. Ele será analisado e será votado. E aí, se 2/3 dos vereadores, por maioria de 2/3, aceitarem que aconteça o plebiscito, vai acontecer o plebiscito. E vai acontecer mediante decreto legislativo aprovado por essa maioria de 2/3. Então tem que ter essa proposição fundamentada, tá? Então essa proposição fundamentada, ela tem essas 3 vias de iniciativa, pelo prefeito, qualquer vereador e 5% do eleitorado. E aí pelo plebiscito você vai analisar uma situação, um fato, né, que contrarie os objetivos fundamentais da lei orgânica, que prejudique o interesse público, o bem-estar da população, que ameace a proteção e a conservação do patrimônio histórico-cultural do município de Tanguá, que seja um fato relevante, que possa colocar em risco o equilíbrio do meio ambiente do município de Tanguá. Então tudo isso será objeto, né, de plebiscito, de consulta popular. E aí a Câmara tem que, dentro de 3 meses, aprovar a proposta e realizar e organizar o plebiscito. Então tem 3 meses para poder aprovar essa proposta e começar a agilizar, de fato, a organização do plebiscito. Vamos fazer mais uma questão para a gente estar fechando esse vídeo, que diz o seguinte: segundo a lei orgânica do município de Tanguá, a consulta popular poderá ser realizada por maioria de 2/3 dos membros da Câmara ou
do eleitorado do município. Marca a alternativa que preenche corretamente a lacuna acima. Acabamos de estudar, né, que a consulta popular para a realização do plebiscito pode acontecer mediante a proposta de 2/3 dos membros da Câmara ou 5% do eleitorado do município, certo? Então, pelo menos 5%. Então, a letra D é a resposta. Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like também, um comentário. E aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal que podem estar reforçando nos seus estudos. Aqui no canal tem playlists de simulados de português de diferentes bancas organizadoras, também de fundamentos de educação, conhecimentos pedagógicos. Tem playlist também, né, de noções de administração pública, de legislação ambiental, entre tantas outras. Então explore bastante para o seu concurso. Bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.